E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui só para falar para vocês que esse vídeo aqui ele é um recorte de uma conversa que eu tive enquanto eu estava jogando Bomba Pet, então ele se resume basicamente à minha opinião. Eu posso ter falado alguma coisa errada, alguma bobagem, se você discorda de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu com certeza vou te responder e a gente bate esse papo aí, beleza? Tamo junto, bom vídeo pra você, valeu! Então, tipo assim, o Mário pegou um Fluminense que era muito fodido. Tinha ano após ano o Fluminense não conseguia terminar o Brasileirão. Eu não tô falando brigar por título. O Fluminense não conseguia terminar o Brasileirão na parte de cima da tabela. E quem discordar disso é maluco, tá ligado? Porque essa é a realidade. É só você ir lá no Google e pesquisar a tabela da época. 2015, 16, 17, 18, 19. Porque assim, né? Não é que o Fluminense estava um primor genial antes de 2015, né? Puta merda, machucou o Freitas, eu acho. Não é que o Fluminense estava foda antes de 2015, é porque o Fluminense tinha acabado de sair de um patrocínio gigantesco que era a Unimed. Aí beleza, o Fluminense entra nessa torrente de merda aí, que é 2015, 16, 17, 18, 19. O Fluminense estava fudido, velho. Não é que o Fluminense estava mais ou menos. O Fluminense estava fudido. O Fluminense demitia, e quem discordar disso, novamente, é maluco, cínico. O Fluminense demitiu, chegou a demitir ídolos do time. Ídolos não vou botar no plural. Mas o Fluminense chegou a demitir um grande ídolo do time, que era o Diego Cavalieri, goleiro, que tinha sido, porra, campeão brasileiro com o Fluminense, campeão carioca, que era até uma das maiores glórias que o time tinha alcançado naquela época, por WhatsApp, pô. Você tem noção o nível de incompetência que eram as gestões do Fluminense antes do Mário, tá ligado? Puta merda que eu fiz aqui, velho. Os caras, Quem velho. era o presidente Ah, do Mario? acho que era o. Teve um que chamava Peter Simpson, teve um outro lá de. Teve o Abad. Eu lembro, eu assisti a posse do Mario, pô. Lógico, no YouTube, né? Então, tipo assim, era um nível de incompetência, algumas gestões. E aí, o cara pode vir aqui e falar: ah, você tá maluco, você não viveu o dia a dia do Fluminense. Mas, tipo assim, velho. O pessoal fica zoando agora o Mario falando que é um case de sucesso e realmente é justificável. Mas, pô, as gestões anteriores ao Mario eram um case de fracasso, pô. Pegava o time cheio de dívida, endividava mais ainda o time e não ganhava nada. Com times horrorosos. E aí o Fluminense, naquela época, revelava, como sempre revela, né? Bons jogadores da base. E não adiantava de nada. O Fluminense vendia esses jogadores por pechincha. O Fluminense dava esses jogadores da base. Aconteceu com o Pedro, aconteceu com o Gerson, aconteceu com o João Pedro. Acho que o João Pedro já foi na gestão do Mário. Mas na minha opinião, e eu posso estar errado, tá? Minha opinião, isso também é reflexo das gestões anteriores. Porque o João Pedro foi também logo no início. Mas enfim. É porque você não chega, assume e do nada dá tudo certo, né? As coisas levam tempo pra acontecer. Enfim, o Fluminense estava nessa torrente de merda. E eu vou tentar ser mais breve agora, porque eu acho que eu já tô enrolando demais. E chega o Mário no Fluminense, tá ligado? Enquanto a torcida do Fluminense manda o time tomar no cu aqui. Chega o Mário. E, pô, o progresso do Fluminense, a mudança do clube é visível, pô. Lógico, as dívidas continuam lá, tá ligado? Todo mundo tá vendo isso. Todo mundo que assiste pelo menos alguma assembleia da gestão vê que as dívidas ainda estão lá. Isso mesmo o Fluminense aumentando muito a arrecadação de dinheiro, tá ligado? Porque não só negociação de dinheiro de direito de imagem, mas também o Fluminense venceu títulos, né? Coisa que o Fluminense não vencia há muitos anos. E eu lembro que na campanha do Mário, uma das promessas dele, que eu acho até, na época eu achei até meio maluquice, tá ligado? Ele prometer isso, mas enfim. Era que o Fluminense ia ganhar a Libertadores, tá ligado? E ele cumpriu, porra. Ponto. É porque acontece o seguinte, isso não é todo mundo, tá? São só algumas pessoas. Mas na hora que dá merda, todo mundo lembra de reclamar da gestão, tá ligado? A gestão incompetente, a gestão de merda, é verdade. Não deixa de ser verdade também, tá? Mas aí quando dá bom, quando dá certo, isso não é todo mundo, eu sei que tem gente que elogia, mas quando dá certo, aí não se lembra de elogiar a gestão. Aí os heróis são os jogadores, né? Não, o Fluminense não ganhou a Libertadores por conta do Mário. O Fluminense ganhou a Libertadores por conta do John Arias, por conta do André, por conta do Nino. Que não deixa de ser verdade também. Mas esses caras só estão lá, pode não ser diretamente, tá? Mas indiretamente por conta do Mário.
Porque qualquer torcedor do Fluminense que em 2019... Não, melhor, 2018. Até 2019 também, mas 2018. Eu consigo dizer até 2020, talvez. Que conseguia vislumbrar que o Fluminense ia ganhar a Libertadores em 2023. Desculpa. É tarô, tá ligado? O cara é a mãe de Ná, pô. Porque não tinha... Isso não tinha nenhum sentido lógico. Ninguém, em sã consciência, pegaria o salário dele inteiro e apostaria que o Fluminense ia ganhar a Libertadores em 2023. Acho que nem o Mário acreditava nisso direito. Mas aconteceu. Então, assim... Aí, beleza. Aí a gente chega novamente ao cerne da conversa, né? Que eu não gravei essa parte, mas aí eu vou aproveitar para recapitular aqui. O Mário vai numa coletiva de imprensa, para quem assistiu, e diz o seguinte: ah, não, o John Arias é um case de sucesso, porque é um jogador que a gente trouxe aqui, foi multicampeão, virou ídolo da torcida e vai agora pra Europa realizar o sonho dele. Tá ligado? É normal que a galera fique revoltada, né? Porque a gente volta ao que eu falei mais cedo, né? Isso é tirar um pouco o Fluminense de primeiro lugar, tá ligado? E dar preferência a falar, não, a gente quer realizar o sonho do atleta, tá ligado? E a torcida fica putaça, porque o Fluminense não é caridade. O Fluminense não existe pra realizar sonho de atleta. O Fluminense ele existe pra ganhar. E ganhar, ponto, tá ligado? Independente de atleta, independente de felicidade de jogador, independente de família de jogador. Como é que a parte da torcida tenta separar o lado humano da coisa do lado institucional, sabe? Tipo assim, a instituição Fluminense tem que ganhar e passar por cima de tudo, independente do que acontecer. Mas pra instituição Fluminense funcionar, precisa ter o lado humano, tá ligado? Uma coisa não anda sem a outra. Não existe isso. E as pessoas não entendem isso. E o Fluminense, aí a gente volta de novo no que eu comecei falando aqui. Tipo assim, eu acho que com os títulos que a gente ganhou nos últimos anos, a torcida esqueceu disso, tá ligado? Pelo menos uma parte. A galera acha que o Fluminense é milionário hoje. Que ganhou a Libertadores e ganhou a premiação no Mundial. Sendo que parte dessa premiação, e isso também por conta da gestão, foi dado em luvas pros jogadores. Ou seja, premiação individual, sabe? Ah, não, jogou bem aqui e vai ganhar 2 milhões de reais. Acho que foi 70 milhões de reais só em luva. Então veja bem, a gente ganhou, acho que foi 330 milhões, desses 330, 30% ficaram nos Estados Unidos. E mais 70 milhões foram só em luvas. Então, o que sobrou? Sobrou o quê? 100 milhões? Talvez menos? Ah, vai se fuder, velho. A galera acha que o Fluminense tá bilionário por conta do Mundial, mas não é assim, tá ligado? Não é isso que acontece. É porque a galera não observa essas coisas, não. Não observa. É porque... Mas observa se você jogador tá fazendo gol ou não. Se tem um jogador que tá fazendo gol, você vai... Uau! Igual você falou, eles ficam endeusando os jogadores, entre aspas, bons do time, tá ligado? E esquece do resto. Não vê gestão, não vê nada mais. É só jogador. Só isso. Então. Eles veem, tipo, tá ligado? O código. Um site, por exemplo. O pessoal só vai ver o front-end, eles não vai ver o back-end. Tá exatamente. Exatamente isso. Bom, então. Aí é verdade, é exatamente isso. A verdade é que o Mário fala esse negócio de case de sucesso porque o que acontece? O Fluminense não tem dinheiro. A galera fala, não, porque o Mário tinha que cagar pra... Foda-se o que o John Arias quer. O John Arias assinou um contrato porque ele quis, tá ligado? Ele assinou um contrato porque ele quis, então ele tem que ficar no clube, porra. Foda-se se ele quer ir pra Europa. O Fluminense não é caridade. Que não deixa de ser verdade. Tá ligado? Não deixa de ser verdade esse argumento. Mas... Não tem condições de ser caridade. Mas o que a galera não vê, a galera que dá esse tipo de comentário, que eu acho que é pessoas mal intencionadas mesmo, sabe? Que não tem condição da pessoa acreditar nisso que ela tá falando. O que essa galera não vê é que o John Arias, o André, o Nino, ídolos do Fluminense, campeões da Libertadores, que é o maior título da história do clube até então. Esses caras
eles eram pra ter saído do Fluminense antes, tá ligado? Porque ali em 22 e até 21, alguns deles já estavam jogando bem, já mostravam que eram cases de sucesso, né? O André, acho que foi revelação do ano, já tinha recebido proposta pra ir pra Europa. E o Fluminense, hoje, ele até tem condição de manter um jogador, que nem o John Arias fala, não, John Arias, eu pago teu salário aqui, eu aumento teu salário e você fica. Mas naquela época o Fluminense não tinha, velho. Não tinha condição de manter um jogador desse. Não é questão de, que o Fluminense tem que manter. O Fluminense não conseguia manter, tá ligado? Ele não tinha dinheiro pra manter o jogador. Então, assim, a galera reclama que porque o Mário fica fazendo esses acordinhos verbais com o jogador e por conta desses acordos verbais o jogador foi embora. É verdade. Não tá errado não, tá ligado? Porque o Arias foi embora porque ele tinha um acordo verbal com o Mário. Ele foi embora no sentido de... Foi embora barato, tá ligado? Porque o Arias não ia esperar chegar a uma proposta melhor porque ele não queria perder a chance dele de ir pra Europa. Muito porque ele fez um acordo com o Mário de caso chegasse uma proposta tal, ele fosse embora. Mas o que a galera esquece é que o Arias só ficou tanto tempo no Fluminense, o Nino só ficou tanto tempo no Fluminense por conta desse mesmo acordo verbal, tá ligado? Então faz sentido reclamar agora que o jogador foi embora, porque agora é conveniente, né? Mas ninguém reclamava do acordo verbal do André pra ele ter ficado mais tempo no Fluminense e ter rejeitado a proposta do Liverpool, né? Naquela época ninguém reclamava de acordo verbal. Mas agora, né? Todo mundo é hater. Meu Deus, acordo verbal, que absurdo, que coisa não profissional. Então, assim... É aquela coisa, né? As pessoas, elas são muito tendenciosas, né? Enxerga o que quer. Vamos, porra! Enxergo fácil. Enxergo fácil. Não presta atenção que o futebol não é só isso. Porque as pessoas tentam, de alguma forma, é o que eu falo, é maluquice. As pessoas tentam separar o humano do... Caralho! Como isso foi gol, velho? Pessoas de alguma... Não. As pessoas tentam separar o humano do corporativo. É impossível, velho. Ai, caralho, Fábio. Acho que se eu fizer, eu ganho. Cara. Fodeu, o Gans perdeu. Relaxa, o Fábio vai pegar. Porra, é ídolo pra caralho, foda-se. Comemora de horas. Ganhei os pênaltis. Hoje, eu concordo, a torcida tem que estar revoltada mesmo, tá ligado? Mas, por exemplo, eu puxei um dado aqui, recentemente, que é o seguinte. O Fluminense, desde que voltou do Mundial, a galera adora postar isso. Ele tá com 3 jogos no Maracanã, 3 jogos em casa, 3 derrotas seguidas. Que é bizarro, tá? Porque, por exemplo, na minha opinião, até que o Fluminense jogou melhor do que o Palmeiras, mas o Flamengo não. O Flamengo e o Fluminense não jogou melhor. O Fluminense jogou um pouco de igual pra igual no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele só tomou na cabeça. Muito por conta da falta do John Arias, né? O Fluminense é muito dependente do John Arias, no meu ponto de vista, no que se refere à criação de jogadas. Mas a galera adora postar aqui, ó. Inadmissível. 3 derrotas seguidas no Maracanã. E realmente é inadmissível. Mas sabe o que a galera esquece? Que o Fluminense, até voltar do Mundial, tava invicto a 11 jogos. O Fluminense ficou quase 2 meses sem perder, pô. O Fluminense ficou quase 2 meses sem perder um jogo. Eu tenho a lista aqui. Eu tenho a informação. Ó, Fluminense e União Espanhola, 2x0. Fluminense e Juventude, 1x1. Fluminense e Aparecidense, 4x1 pro Fluminense. Fluminense e Vasco, 2x1. Fluminense e Once Caldas, 2x0. Fluminense e Internacional, 2x0. Fluminense e Borussia, 0x0. Fluminense e Ulsan, 4x2.
Mamelodi 0x0, Inter de Milão 2x0, Al Hilal 2x1. Então o Fluminense vem de 4 derrotas seguidas. E sim, para 4 times, no meu ponto de vista, muito competentes. Isso não quer dizer que eu tenho que... Ah não, tá tudo bem perder. Não tá, foi em casa. Não era pra ter perdido. Mas, eu acho que o Fluminense hoje, e a torcida nisso eu vou ter que concordar com a maior parte da torcida, tá desestruturado. O Fluminense não... Eu acho que o Fluminense se preparou mal pra saída do John Arias, sabe? Do mesmo jeito que o Fluminense... E acho que é um erro repetido pela gestão Mário Bittencourt. Do mesmo jeito que o Fluminense se preparou mal para a saída do Nino e se preparou mal para a saída do André. O Fluminense não repôs a altura. Na época que o Nino saiu, o Fluminense trouxe o Thiago Santos, pô. Lógico, depois chegou o Thiago Silva, né? Depois, a primeira janela que o Fluminense teve foi horrível, pô. Depois da saída do Nino. E aí depois o Fluminense conseguiu trazer jogadores que a torcida odeia, mas que eu particularmente vejo potencial, acho que podem jogar bem no Fluminense, que é o Ignacio. No Mundial se provaram bons jogadores, né? O Ignacio e o Freitas. O Fluminense depois também trouxe para repor o André, o Facundo Bernal, o Hércules, que são jogadores que pra mim são muito bons. Gosto muito da raça do Bernal, gosto muito da qualidade do Hércules. Acho que eles têm que evoluir, mas são jogadores bons. E são jogadores que foram achados mesmo, sabe? Eu acho que eles... Lógico, o Fluminense gastou muito. E o que pra mim mais decepciona no Fluminense não são as reposições em si. Acho que é principalmente a demora, sabe? A falta de planejamento no sentido de que vamos perder um bom jogador agora, né? Vamos vender o John Arias, vamos vender o André, vamos vender o Nino. Porra, tá ligado? Já vamos atrás de outro, né? Enquanto isso. Ou, por exemplo, na próxima janela é possível que o Fluminense perca esse jogador aqui, ó. Lógico, o Mário tinha renovado com o Arias pra evitar isso, né? Mas, pô, se você tivesse um pouco de bom senso, você ia ver que era questão de tempo, sabe? E eu acho que vale a pena o Fluminense já ir se preparando pra isso antes. Com Eu não certeza, acho que é óbvio. Eu não acho que o Soteldo seja a reposição do Arias, tá ligado? Acho o Soteldo bom. Não. Acho o Soteldo muito bom. Eu acho que ele tem os defeitos dele, acho que ele tem que se melhorar fisicamente, o condicionamento físico dele. Mas eu acho ele muito bom. Meu sonho, inclusive, era ver o Arias e o Soteldo jogando junto. E eu vi só um jogo. Só um jogo. É inacreditável. O azar que eu tenho, né? Mas enfim. Eu acho que o Fluminense se prepara mal. Ele demora pra agir quando perde um. E essa demora vem com um custo muito alto, pô. De derrotas. Ainda a gente não, nós ainda não fomos eliminados. Por exemplo, a própria saída do Fernando Diniz é um desastre nesse sentido. Porque o Fluminense apostou todas as fichas no Fernando Diniz, que aqui pra mim, e isso aí as pessoas vão me criticar muito por falar isso, era o certo a se fazer. Eu sei que o Fluminense passou pelo que passou e quase rebaixou, mas eu não acho que o Fluminense ia cair. Mesmo tá naquela merda que tava, sabe? Eu não acho que o Fluminense ia cair. E aí, a falta de despreparo no sentido de que a gente mandou um técnico embora por conta que um técnico que a gente tinha apostado tudo nele, fez a gente trazer outro técnico medíocre. Ou, quer dizer, outro não, né? Que eu acho o Diniz bom. Mas fez nós trazermos um técnico absolutamente medíocre, que é o Mano Menezes, que muitos agora... Calma aí, o Gemacan vai fazer um gol aqui agora. Ah não, vai ser o Arias. Nossa. Perdi, vai se foder. Nossa, travessão. Que muitos... Você vê como é que a opinião da torcida é volátil, né? Muitos acham o Mano um técnico... Porra,
salvou o Fluminense. Pô, você me desculpa, velho. As contratações da gestão do Mário pós Libertadores, no meu ponto de vista, eram partindo do seguinte ponto de vista. Ok, ganhamos a Libertadores, temos uma base sólida de equipe, que eu discordo, mas eu acho que é essa a opinião da diretoria naquele momento. Perdemos peças importantes, mas a gente não pode se descontrolar no mercado e gastar um dinheiro que a gente não tem. Então vamos fazer contratações que o técnico vê como apostas, né? Ou no sentido de que vamos contratar jogadores aqui que estão em fases ruins da carreira ou coisa do tipo, mas que a gente confia no potencial do Fernando para recuperá-los, né? E fazê-los jogar futebol sem gastar muito. Porque o Fluminense não tem condição de ir no mercado e trazer o Soteldo. Por exemplo, é o que acho que é o que a torcida pensou naquele momento. Ou a torcida não, perdão, a gestão. Que se você para pensar, não é nenhuma insanidade, sabe? Mas deu muito errado. Eu não acho que a única contratação daquela janela que deu minimamente certo, e eu digo minimamente, porque deu errado também, porque ele no Carioca jogou bem ainda, ele prometeu, assim, deu uma fagulha de esperança pro torcedor ali, de que ia jogar bem, mas no final não jogou nada. O Douglas Costa deu aquela assistência, né? Deu passe pro Renato Augusto, sofreu pênalti que deu pra gente o título da Sul-Americana, da Recopa, né? Então, olha, essa é a participação deles no Fluminense. Porque desde eles não fizeram mais nada. E olha que eu gostava muito do jogador Douglas Costa. Pra mim ele tinha muito a dar certo. Mas não deu, né? Eu posso até estar errado, mas eu não me lembro de nenhuma outra contratação naquela temporada lá que deu certo, não. Foi bem ruim. E aí mandam embora o Diniz. Um Fluminense que tinha Marcelo, que tinha Nino, um Fluminense que tinha André. Agora o Diniz tinha que se contentar com o Thiago Santos, dor nas costas, e quem mais? Sei lá, um monte de bagre. E Lima, né? Porque eu não sei que os técnicos do Fluminense amam o Lima, né? Mas enfim, o Fluminense tá nesse panorama. Manda um Diniz embora pra solucionar esse problema. E trazem por conta de despreparo, né? No sentido de, porra... É engraçado que eu comecei defendendo a gestão do Mário, né? Agora eu já tô julgando também. Mas por conta de um despreparo no sentido de contratar, né? Contrataram a porra do Mano Menezes, que é horroroso, todo mundo sabe. E aí falam que a torcida diz que o Mano Menezes salvou o Fluminense de rebaixamento. E esquecem que o time que o Mano tinha teve várias contratações que o time do Diniz não tinha. O próprio Bernal, Kevin Serna, Ignácio. Acho que essa galera toda chegou naquela época. Eu posso estar errado aqui, tá? Mas acho que o Freitas veio depois. Mas Ignácio, Kevin Serna, o Thiago Silva, né? Que pra mim foi determinante. Porque o maior problema do Fluminense naquela época não era no ataque, era a defesa. Era horrorosa. E o Thiago Silva chegou e solidificou a defesa do Fluminense. Então, assim, o Mano Menezes tinha um time à disposição muito melhor do que o time que o Diniz tinha, desculpa. Talvez não muito melhor, mas melhor. Mais peças, jogadores mais novos, né? Não dependia de Renato Augusto. Então, assim, e mesmo assim, o Mano Menezes brigou pra não cair até a última rodada. Teve que ter aquele gol do Kevin Serna. Kevin Serna, que não tinha no time do Diniz, tá? Então, assim, eu acho que essa gestão, ela se complica porque ela planeja mal a saída de jogadores. Acho que esse é o maior defeito da gestão do Mário. Ela planeja mal a saída de peças do elenco. Ai, Soteldo! E aí, a gente fica um tempo sem. A gente se fode muito por conta dessas saídas que são fundamentais. E aí... Isso faz com que, eventualmente, o Fluminense tenha que ir no mercado e gastar mais do que ele já ia gastar, entendeu? Se tivesse planejado. Porque o planejamento é pra não gastar.
E aí, como dá merda, o Fluminense tem que ir lá e gastar mais ainda. Eu acho que foi isso que derrubou o Diniz. Assim, lógico, eu acho que o Diniz poderia ter sido mais inventivo e pensado em outras soluções. Mas pra mim, quem fala que o Diniz não tinha variação técnica e só jogava na mesma estratégia, que a estratégia dele tava manjada, mostra só como essa pessoa não entende porra nenhuma de futebol mesmo. Mesma coisa do pessoal que fala que o Renato é um cara que ele só sabe gerir elenco, que não tem estratégia. Porra, essa pessoa não sabe de porra nenhuma. Assim, Assiste futebol, né? O Fluminense ter chegado onde chegou ano passado, 2024, que nem pra mim é que nem um acidente de avião, sabe? Não foi só, o Diniz foi mal. Muita coisa deu errado. Muita coisa deu errado pra chegar onde chegou, sabe? Mas é lógico, sempre tem um bode expiatório, né? Tem que ter um culpado. E foi o Diniz, né? Naturalmente, ele era o líder, é o primeiro a cair. E assumiu a culpa. Quer dizer, depois que saiu, né? Porque durante, acho que também pesou muito. O Diniz foi muito arrogante. E olha que ele é um cara que é conhecido pela humildade dele, né? Mas tava de salto alto. E aí eu acho que, só pra concluir, o que tá acontecendo agora nessa equipe do Fluminense é muito parecido com o que aconteceu na época do Diniz, sabe? Lógico, numa escala e numa zona de conforto muito maior. Porque hoje o Fluminense já está numa posição melhor no Brasileirão. Hoje o Fluminense já está com um elenco melhor. Então, por mais que tenha saído o Ares, o nosso elenco não depende do Douglas Costa hoje, entendeu? A gente tem umas peças. Mas o Mário tem que agir rápido e o pessoal acha que o Mário é retardado, tá ligado? O Mário é um advogado, pô. Respeitado na OAB! O Mário é um cara, acima de tudo, tricolor. Isso aí, quem discorda disso é maluco. Eu acho que o Mário não é burro. Ele tá indo atrás de contratações, mas é o que eu falo. A galera fala, fica desesperada, né? Rasa os cabelos. O Fluminense tem que contratar o Inestrosa, o Fluminense tem que contratar não sei quem, o Fluminense tem que trazer... mano, pô, tomei um gol, vai se fuder. O Fluminense tem que contratar fulano, o Fluminense tem que contratar ciclano, beltrano, o Fluminense tem que trazer... O pessoal acha que porque o Fluminense ganhou o Mundial e ganhou a Libertadores, o Fluminense tá bilionário agora. Não tá. Deixa eu te contar, não tá. Então não é assim que funciona. O Fluminense tem que negociar, o Fluminense tem que avaliar, pensar em trocar pro jogador. É assim que funciona, pô. O Ares não foi um jogador que a gente foi lá no desespero, que na torcida acha que o Fluminense tem que ir, e contratar por 700 milhões. O erro do Mário não é não trazer ou coisa do tipo. O erro do Mário é a falta de planejamento que gera escolhas ruins. Porque, se bem planejado, se planejado com calma, a gente não ia ter que fazer contratações que nem a do Soteldo, em que o Fluminense gastou um dinheiro absurdo pra trazer um jogador que não valeu a pena esse dinheiro todo. Né? Então, assim, o Fluminense acabou gastando com o Soteldo, o Soteldo era óbvio, mas acabou se gastando com o Canóbio um dinheiro muito alto. Jogadores que não valiam a pena esse dinheiro. Por quê? Por conta de desespero. Porque o Fluminense fez o que a torcida queria que o Fluminense fizesse. Sai do mercado desesperado para contratar um jogador. E pela torcida, o Fluminense trazia o Cristiano Ronaldo, entendeu? Mas é por isso que a torcida não é o presidente. Porque não dá pra ser assim, não tem condição, é incabível isso. O Fluminense não tem esse dinheiro, pô. Então o Fluminense tem que ir ao mercado com calma e pensar na solução que faz mais sentido dentro da realidade do clube. E eu espero que o Mário tenha essa paciência, mas traga alguém.